Hoje o nosso assunto é mais uma vez avaliação ergonômica preliminar. Eu quero mostrar para vocês como que você pode realizar a sua avaliação e qual é o ponto central, o que que você precisa apresentar no seu relatório ao final de uma EP. Vamos acompanhar? Pessoal, antes da gente começar, aquele convite muito especial que não custa nada e que pode te trazer um benefício muito grande, que é para você se inscrever no canal para receber todas as informações. E mais que isso, né, se você já é inscrito, confere se o sininho está ativado para que você possa receber as notificações, para que o YouTube e as redes sociais possam te entregar todo esse conteúdo, tá legal? Não custa nada e você pode dar uma força muito grande para que nós possamos fazer essa informação chegar cada vez a mais pessoas, tá legal? Bom, pessoal, começando a nossa aula, nós publicamos recentemente um vídeo também falando sobre avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, mostrando os limites de cada uma e principalmente a estrutura que nós utilizamos para o desenvolvimento da avaliação ergonômica preliminar. Eu utilizei essa figura aqui, ó, que a partir de uma avaliação ergonômica preliminar, né, com base na NR17 e na NR1, nós vamos ter no nosso relatório, né, ao final dele, ou a indicação de uma análise ergonômica, né, no caso da avaliação preliminar, nós teremos a indicação de uma análise ergonômica ou já o encaminhamento do plano de ação. Mais que isso, né, eu também comentei que na NR17 você não vai encontrar todos os itens e requisitos para uma avaliação ergonômica preliminar. Porém, lá nós temos a indicação de que esse levantamento pode ser feito na NR17 ou também na NR1. E quando nós recorremos à NR1, nós encontramos lá todos os tópicos que deve conter um levantamento preliminar, que é basicamente a caracterização dos processos e dos ambientes, a caracterização das atividades, a identificação dos grupos, perigos e os agravos à saúde, os dados das exposições, no caso, principalmente da segurança do trabalho, né? Os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também você deve puxar os dados da NR17. A avaliação do risco, né? Fazendo uma classificação, indicando qual o grau de priorização desses riscos e quais foram os critérios adotados para essa avaliação e a tomada de decisão. Basicamente, quais foram os métodos, né? Quais os caminhos que você escolheu para chegar a essa condição. Com base nisso, eu vou mostrar mais ou menos como que você pode conduzir o seu processo, tá? Nós temos a nossa forma de conduzir e eu quero que você, com base nesse relato que nós vamos mostrar aqui, nessas condições, você possa construir já amanhã, né, ou hoje mesmo, a sua avaliação ergonômica preliminar, tá legal? Eu separei uma atividade bem curtinha, né? Eu fiz alguns recortes para que possa ficar mais didático, para que vocês possam entender como funciona esse processo, tá legal? Eu vou soltar o vídeo aqui e vamos acompanhar essa atividade. Então, só para que a gente possa entender, né, e contextualizar, isso é um setor de reforma de embalagens, tá? Então, essas embalagens são embalagens metálicas e essa empresa ela recolhe essas embalagens, faz a adaptação, faz a reforma, adequa essas embalagens para que depois possa disponibilizar no mercado novamente. Então, eu separei alguns pontos aqui, claro que não é só isso, mas para que a gente possa entender alguns pontos da atividade. Vocês viram aqui que ele trabalha com solda, né? Então, ele faz a solda nas partes superiores, na parte inferior. Nós temos também uma parte em que ele está fazendo o ajuste da embalagem, né? Então ele usa uma cinta com uma catraca para poder deixar ela nas medidas adequadas e também faz uso aqui de uma marreta, né? Para poder fazer os ajustes na embalagem. Além disso, ele também faz a movimentação dessa embalagem. Então ele arrasta para cá, ele gira, então ele também tem um trabalho de movimentação manual de cargas, tá legal? Com base nisso, o que nós vamos fazer? Aqui vocês estão vendo, né? A gente fez a filmagem, vai extrair fotos disso, mas na sua avaliação ergonômica preliminar, teoricamente você não precisa nem filmar as atividades se você não quiser. Você pode ir com um checklist e fazendo essa avaliação, tá bom? Mas só para a gente entender então
dentro daqueles itens lá da NR1, o que nós podemos extrair dos documentos já existentes, o que nós temos que construir. E aqui, nesse caso, a empresa já tinha, né, no seu PPRA, que agora vai se transformar no PGR, mas até então no PPRA, a caracterização dos ambientes e também a caracterização e a descrição dos cargos, tá? Então esses dados nós extraímos do PPRA e nós inserimos na nossa avaliação preliminar. Então a primeira questão, que é a construção dos ambientes, né? Então tem lá uma descrição que é muito comum da gente encontrar na maioria dos PPRAs. Nesse caso, um prédio construído em alvenaria, revestido com reboco, piso de concreto, pé direito de 6 metros, cobertura com telhas metálicas, transparentes, área de aproximadamente 250 metros, onde acontece o processo de montagem e reforma de embalagens. A iluminação é natural e artificial, por lâmpadas de LED, e a ventilação é natural. Então veja que aqui a gente fez a caracterização do ambiente, e nesse caso, em específico, pessoal, nós vamos ver num passo adiante que na ergonomia, né, para fazer esse levantamento, nós temos que caracterizar. Temos não, mas é muito indicado que nós façamos a caracterização em grupos de avaliação. E nesse caso, nós conseguimos fazer a avaliação ergonômica, né, avaliação preliminar, utilizando exatamente o grupo existente, né, porque os riscos, né, as condições, os ambientes são os mesmos que são utilizados na segurança do trabalho. Mas continuando, a gente já vai chegar lá, tá? A caracterização, então, das atividades. Nesse caso aqui, nós temos as funções ali trabalhando nesse setor de soldador e auxiliar de produção. Eles fazem basicamente as mesmas coisas, com algumas diferenças, né? Mas o que eles fazem, né, diariamente? Realizar corte com maçarico das embalagens, retirar as rebarbas, caso necessário, com utilização de lixadeira, inclusive, realizar a movimentação das embalagens, a limpeza e organização do setor. Vejam que a caracterização, a descrição das atividades, né, das tarefas, se a gente estivesse falando de análise ergonômica, isso seria a caracterização da tarefa. Geralmente ela é bem geral e ela é bem genérica, tá? Para o nosso levantamento preliminar, você pode utilizar esses dados sem realizar o aprofundamento, tá? Porque a ideia não é entrar na análise da atividade em si de forma sistemática, com observação, com fotos, com registros, porque é uma forma de você realizar um mapeamento, tá bom? Então esses dados também foram extraídos do PPRA. Então nós já tivemos aqui a caracterização do ambiente e também das atividades. A identificação dos grupos e dos perigos. Como eu disse, nós conseguimos utilizar o mesmo grupo que já existia lá no PPRA, da segurança do trabalho, que nesse caso era o GHE 11, que era de metal e reforma, tá? Então essa é a caracterização dos grupos já existentes. Quais foram os perigos identificados? E aqui vamos trabalhar com a questão, ou com a noção de variáveis, né? Quais são as variáveis presentes na atividade? Nesse recortezinho, né, nós temos algumas coisas. Pode ser que surjam mais, tá? Pode ser que você tenha 5, 6 perigos identificáveis para essa condição. Com base em que nós vamos identificar esses perigos? Com base na NR17 e também nós, né, utilizamos um checklist, né, que une as duas coisas, tanto a NR17 quanto o que traz uma norma ISO, que é a ISO TS 20646. Então nós fazemos dessa forma, tá? Você pode utilizar algum questionário, algum checklist que mais lhe agrade. Aqui no canal nós já apresentamos algumas opções, inclusive, para fazer isso, tá? Nós utilizamos dessa forma, um checklist híbrido, né? Utilizando todos os dados da NR17 e também o que traz a ISO TS 20646. Então aqui eu citei alguns exemplos, né? Então quais são alguns perigos que nós podemos observar ali? O risco, o perigo, né, relacionado à postura, ele trabalha agachado ali durante um certo tempo da sua jornada. Nós temos ali a aplicação de forças, né? Tanto no uso da catraca quanto da ferramenta manual, no caso da marreta. E nós também temos a movimentação manual de cargas. Apesar de não estar ali no vídeo, né? Eu comentei com vocês que ele arrasta essa embalagem para cá, de vez em quando ele gira. E nós temos essa característica, tá bom? Veja, nós identificamos quais são os perigos. Tudo isso se traduz num risco? Não. Porque para que isso possa se traduzir num risco, você precisa entender qual é a frequência, né? Qual é a chance ou a exposição a essa condição, e se aquilo que eu mostrei para vocês acontece só uma vez ao dia, durante 30, 40 segundos. É a mesma caracterização do perigo, né? Ou a chance do acontecimento é a mesma do que se ele fizer isso durante 5, 6 horas na jornada? Com certeza não. Então por isso que é importante que a partir do momento que você identifica as variáveis, você possa ter uma forma de quantificá-las. Vejam, na avaliação ergonômica preliminar, nós podemos fazer isso de diversas formas.
Você pode fazer isso de forma qualitativa, de forma quantitativa, um misto dos dois, tá? Mas é importante que você indique no seu trabalho quais são os métodos que você utilizou para chegar a esse resultado. Quem vai pegar o seu relatório é importante que entenda, consiga visualizar qual foi a sua lógica de avaliação. Então, uma vez que a gente faz isso, nós vamos ter aqui a avaliação do risco e a indicação do plano de ação ou de uma ET. Eu vou inclusive colocar uma figura aqui na tela, né, uma foto, de como ficaria mais ou menos a nossa avaliação para esse caso, né, com a identificação do grupo, né, qual foi a data que a gente fez isso. Nós temos aqui a identificação dos ambientes, a descrição da tarefa, como eu disse, que foi extraída lá do PPRA, e logo abaixo essa classificação, essa avaliação de riscos, falando qual é a dimensão, se é de organização do trabalho, movimentação manual de cargas, se é de mobiliário, ferramentas, etc. Qual é o perigo, a caracterização desse perigo em relação à sua exposição, à sua probabilidade, a severidade disso, né, os efeitos potenciais, e nós vamos chegar, né, com base se existe ou não algum controle, a um grau de risco. Nesse caso aqui, né, se nós tivéssemos, ou quando nós temos alguns controles, nós devemos indicar aqui, porque o controle é uma forma de mitigar o risco, tá? Seja na sua probabilidade ou seja na sua severidade. E como eu disse, vejam, isso é como nós fazemos. Porque eu posso ter uma situação em que você tem uma alta exposição, uma probabilidade, uma alta severidade, mas os controles são extremamente efetivos, né? Uma vez que você tira esses controles, o risco seria muito alto, mas com a presença desses controles, o risco pode ser mitigado, ele se torna tolerável, trivial, tá? E a gente pode chegar à indicação. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos ter a indicação de que apenas as recomendações no plano de ação elas podem resolver. Você pode decidir, por exemplo, que não, nesse caso aqui, para que eu possa entender e possa qualificar ou quantificar esse risco, eu preciso realizar uma análise ergonômica do trabalho. Sem problema algum, você vai indicar nessa sua avaliação que essa atividade precisa de uma análise ergonômica do trabalho. Nesse caso aqui, eu acho que é possível, né, com base no que a gente fez ali de avaliação, já indicar boas medidas para o plano de ação e, inclusive, fechar esse relatório no nosso caso aqui na avaliação ergonômica preliminar. Mas o que eu quero que vocês entendam, e não é para fazer exatamente igual eu faço, né, o que nós utilizamos, mas entender a lógica de uma avaliação. Primeiro, que ela tem que ser mais rápida, ela precisa ser mais rápida do que uma análise ergonômica do trabalho, e ela tem que apresentar os requisitos mínimos que traz a NR1, para que os seus dados da avaliação ergonômica preliminar, eles possam ser importados para o PGR, tá bom? Então é importante que você, independente da metodologia que você utilize, você possa indicar, mostrar, deixar claro no seu relatório essa relação, como que isso é construído, tá legal? Então nesse caso aqui, ó, no nosso plano de ação, o risco postural, na verdade, eu já posso indicar algumas medidas no plano de ação, como a altura da embalagem, enfim, orientações, aplicação de forças, né? Eu não comentei com vocês aqui porque vocês não têm esses dados, mas, por exemplo, ele faz isso, esse uso da catraca, durante um tempo muito curto. Isso não dura nem 30 segundos, 40 segundos. E ele faz isso poucas vezes ao longo do dia, tá? A mesma coisa com a questão da movimentação manual de cargas. O pallet, né, ou essa embalagem, ela não é tão leve, ela pesa aí aproximadamente uns 150, 200 quilos, dependendo da embalagem. E ele faz algumas movimentações. Para a movimentação manual de cargas, na grande maioria das vezes, a gente indica a análise ergonômica do trabalho, sim. Então aqui você pode ter análise ergonômica ou no plano de ação você já colocar algumas medidas, né? Se ele tiver um carrinho, por exemplo, para movimentação, você elimina o esforço de empurrar e puxar cargas, né? Se esse carrinho funcionar. Nesse caso aqui, ali tem uma empilhadeira. Então, apesar de ele fazer isso eventualmente, nós temos uma empilhadeira no setor. Porém, esse procedimento não é formalizado. Então, na nossa recomendação é que se mantenha esse procedimento e você formalize isso como um procedimento operacional. Então, nesse caso, se eu tenho uma empilhadeira fazendo o transporte do pallet, eu não preciso ter outras medidas relacionadas à movimentação manual de cargas. Eu não preciso aprofundar a minha análise, porque isso deixa de ser um risco relevante. Ok? Então, eu quero que vocês entendam essa lógica. A decisão de indicar ou não uma análise ergonômica, né, ou ação, né, que será tomada, é sua, ergonomista, tá? É do profissional que está fazendo esse levantamento. Você que tem que indicar quando isso é necessário ou não, tá legal? E aí,
como a gente já comentou, é importante que você descreva como os riscos foram identificados e avaliados, né? A base para suas conclusões, né? No seu método, como que você chegou a essa condição e os critérios semelhantes para toda a empresa. É importante que você utilize o mesmo processo de análise para toda a empresa, inclusive para termos de comparação, para que você possa dar para a empresa um relatório em que ela possa olhar para aquilo e falar assim, ó, eu preciso realmente atacar então aqui primeiro, eu posso direcionar esforços para cá, recursos. Então isso é fundamental, que você utilize essa mesma lógica de avaliação para toda a empresa, independente, né, em que se alguns casos haverá alguma particularidade, né, específica, não tem problema, mas que o seu método possa ser aplicado do início ao fim, para atividades administrativas, para atividades produtivas, não tem problema, mas que você possa utilizar isso para que a empresa tenha uma base de comparação e utilize isso no seu planejamento, tá legal? E aí, é claro, eu vou deixar aqui um convite, né, apesar de a gente ter mostrado exatamente o que você precisa, nessa semana nós vamos publicar o nosso primeiro vídeo, né, exclusivo para membros do canal. Nós vamos mostrar o passo a passo, aí sim, fazendo a avaliação dessa atividade que eu mostrei para vocês, do início ao fim, como a gente faz o preenchimento na nossa planilha, inclusive, né, a criação dos grupos, e como a gente fez a identificação dos perigos, como eu fiz a classificação dos riscos, que é uma parte que nós utilizamos nos nossos métodos, tá? Então, se você quer ser membro do canal, né, fica aí o convite, né? Como eu disse, nessa semana nós teremos o primeiro vídeo exclusivo para membros e é um valor bem pequeno e você dá uma força muito grande para o canal continuar a crescer e continuar a produzir cada vez mais conteúdos, tá legal? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi interessante, se você gostou do conteúdo, se trouxe uma informação nova, não saia do vídeo sem deixar um gostei e sem comentar aqui embaixo, né? Quais as ações você já está tomando, o que você achou, se isso é o caminho que você está seguindo ou não. Comenta aqui embaixo também para que você possa, né, junto com a gente, construir essa discussão, ampliar essa discussão. E o seu like ajuda muito, né, para que tanto o YouTube quanto as redes sociais entendam que esse conteúdo também pode ser relevante para mais pessoas, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez agradeço a sua participação, até um próximo vídeo e tchau!